Bom dia! Esta é a teleconferência da ENGIE Brasil Energia, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2019. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Essa apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente pela internet através do site www.engie.com.br/investidores. Nele, os senhores também poderão obter cópia da apresentação e do release de resultados da companhia. Antes de prosseguir, quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Marcelo Malta, diretor financeiro, e Rafael Bósio, gerente de relações com investidores, que comentarão o desempenho da ENGIE Brasil Energia no terceiro trimestre de 2019. Logo após, responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Agora, eu passo a palavra ao senhor Marcelo Malta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por participarem dessa teleconferência de apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2019. Esse é o meu primeiro call desde que assumi a posição de diretor financeiro em agosto. O Sattamini, infelizmente, não poderá participar do call, ele está numa viagem internacional que não estava inicialmente prevista. Ele pediu para se desculpar com os senhores. Certamente, nas próximas teleconferências, ele participará. Bom, para os que não me conhecem ainda, eu ingressei na ENGIE em 2005 e nos 15 anos de trajetória profissional, atuei como gerente de contabilidade, também como gerente de planejamento financeiro e controle e como diretor administrativo e financeiro de algumas de nossas controladas. Então, essa trajetória me permitiu acumular um nível razoável de conhecimento dos negócios da companhia e também dos nossos processos financeiros. Para iniciarmos a conversa de hoje, apresentamos o slide 5, que contém os principais indicadores financeiros e operacionais do período. Então, como pode ser observado, tivemos um crescimento importante no EBITDA e no lucro líquido entre os trimestres comparados. E essa performance financeira foi motivada principalmente por dois fatores. O primeiro, o início de operação comercial dos complexos eólicos Campo Largo e Umburanas, e também o início da operação comercial da nossa termoelétrica Pampa Sul. Então, a operação comercial dessas usinas, se comparados os dois trimestres, agregou cerca de 140 milhões para o nosso EBITDA. Um outro fator que também contribuiu para a performance financeira desse trimestre foi uma execução de uma garantia do contrato de construção da nossa usina termoelétrica Pampa Sul. A execução dessa garantia foi motivada principalmente pelo atraso na conclusão da obra. Então, inicialmente, havia uma previsão contratual de conclusão da obra em 31 de dezembro de 2018. A obra só foi encerrada no final do mês de junho de 2019. Então, para compensar os resultados que nós deixamos de oferir por conta do atraso na conclusão da obra, nós executamos essa garantia e já recebemos os valores executados no montante de 354 milhões de reais, e líquido de PIS e COFINS gerou um impacto no nosso EBITDA de 321 milhões.
Nos slides 6 e 7 apresentamos os nossos destaques do trimestre. Então, sob o ponto de vista de funding, nós concluímos duas operações, né, relevantes recentemente. Uma em julho, que foi a 9ª emissão das debêntures, no valor de 1,6 bilhão de reais. Essas debêntures foram lastreadas nos projetos Açu 5, Umburanas, Jaguara e Miranda. Então, foram emitidas algumas tranches com vencimento de 7 e 10 anos, e as taxas foram IPCA mais 3,6% a 3,9% ao ano. Em outubro, agora, recentemente, concluímos a contratação do financiamento com o BNDES de 1,26 bilhão de reais para o financiamento da construção do conjunto eólico Umburanas. É um contrato de 19 anos, com taxa de TLP mais 1,97 ao ano. No que se refere ao projeto Gralha Azul, que é a nossa linha de transmissão de 1.000 quilômetros de extensão que está sendo construída no estado do Paraná, nós obtivemos duas licenças de instalação, uma para a subestação Ponta Grossa e outra para uma grande parte da nossa linha de transmissão. Então, eu diria que esses são dois marcos importantes para o avanço no progresso de implantação dessa linha e também para o cumprimento do nosso cronograma de implantação. Ontem aprovamos no Conselho de Administração a distribuição de 100% do lucro líquido do primeiro semestre, no valor de 893 milhões de reais, e também aprovamos o crédito de juros sobre capital próprio no valor de 354 milhões. As ações ficarão ex-dividendos e ex-juros a partir de 3 de dezembro de 2019, e as datas de pagamento serão definidas oportunamente e divulgadas para o mercado. No trimestre também recebemos alguns reconhecimentos importantes. Fomos eleitos a empresa do ano pela revista Época Negócios 360 Graus e fomos também premiados pela 10ª vez, a 7ª consecutiva, com o Troféu Transparência. É um troféu organizado pela ANEFAC, FPCAF e Serasa Experience. Eu passo agora a palavra para o Rafael Bósio, que vai comentar as atualizações mais importantes desse trimestre nas primeiras sessões dessa apresentação, e depois eu retorno com vocês para comentar o desempenho financeiro de forma um pouco mais detalhada. Obrigado, Malta, e bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a primeira atualização que fizemos em relação ao que foi apresentado na divulgação do segundo trimestre de 2019 aparece no slide 9, no controle acionário simplificado, onde agora temos a participação direta da Engie Brasil Energia na TAG, com 29,25%, resultado da incorporação da aliança transportadora de gás pela TAG no mês de setembro. Um ajuste similar, esse mesmo ajuste similar, decorrente dessa reestruturação, foi realizado no slide sobre o segmento de gás natural, slide 12, onde agora nós vemos as participações diretas de Engie SA e EDE com 29,25%, CDPQ com 31,5% e Petrobras com 10% remanescentes. No slide 15, sobre a geração solar distribuída, o nosso avanço aí geográfico no trimestre, que agora alcançou 17 estados, subindo de 13 estados aí no segundo tri, e com grande contribuição do segmento B2B para o crescimento das vendas, de acordo com a nossa estratégia. Entrando agora na seção de vendas e estratégia de comercialização, no slide 19, nós não tivemos alteração significativa no mix de contratação nesse trimestre, mas é relevante
mostrar o crescimento no número de clientes livres, né, um crescimento de 19% em comparação com a carteira do terceiro trimestre de 2018. Já no slide 21, como é de costume, nós atualizamos o gráfico do volume de energia descontratada do lado esquerdo, né, onde pode-se observar um incremento da disponibilidade de 2019 a 2021, em relação ao que a gente divulgou no último trimestre, no segundo trimestre de 2019, e isso naturalmente faz parte da nossa estratégia de mitigação dos impactos do GSF, do déficit de geração hidrelétrica, via a gestão do nosso portfólio. Ainda é possível observar, se comparar trimestre contra trimestre, que tivemos uma redução da descontratação nos anos de 22 a 2024, uma redução pequena, mas que deve se intensificar conforme a gente vai se aproximando desses anos, pois é raro clientes livres comprarem energia com antecedência maior do que 1 ano e meio, 1 ano. Então, as vendas devem começar a serem realizadas no próximo ano para a entrega de energia nesses anos. E se a gente observar no balanço de energia, que está no slide 22, nós vamos ver que, em relação ao segundo trimestre, houve uma redução nos preços de compra nos 3 anos em que a gente divulga, de 19 a 21, e um aumento no preço de venda em 20 e 21, com estabilidade para esse ano, para 2019, que são boas notícias, né? Então, um aumento de margem. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Kaique Vasconcelos, do Banco Safra. Sr. Kaique, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho 2 perguntas. Uma, primeiro, olhando um pouquinho a estratégia de crescimento de vocês, se vocês estão analisando o próximo leilão de transmissão, se tem algum ganho de escala, algum lote que vocês possam ter mais interesse. E segundo, se puder falar um pouquinho sobre comercialização, chegando já com um ano aí no fim, se já tem alguma visibilidade para o GSF de 2020, como que vocês estão vendo também preços de longo prazo. Obrigado. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto reconectamos a linha do palestrante. Kaique, eu vou pedir que o senhor aguarde. O palestrante vai continuar a apresentação e a gente retorna para perguntas posteriormente. O palestrante pode prosseguir. Olá, pessoal. Novamente voltando, Kaique, a gente já endereça a tua pergunta, tá? Só vamos continuar aqui a apresentação. Eu estava entrando ali na sessão de expansão, né, onde a gente apresenta a evolução do desenvolvimento e construção dos novos projetos, dos novos ativos, né. No slide 26, a gente vê que no terceiro trimestre marcou o início das obras no conjunto eólico Campo Largo fase 2, tanto via execução dos novos acessos como nos trabalhos nas redes de conexão e ampliação da subestação. E com isso, nós mantemos a previsão de sua entrada em operação comercial para 2021. No slide 27, no próximo slide, a gente apresenta o avanço da implantação do sistema de transmissão Gralha Azul, né, que está sendo desenvolvido no Paraná, e como o Malta já antecipou, nesse trimestre nós obtivemos licenças que nos permitiram iniciar as obras na subestação de Ponta Grossa, que é o coração do sistema, né? E agora, no mês de outubro, licenças para iniciar a construção da linha de transmissão em si. Então, assim como em Campo Largo fase 2, a gente está cumprindo o cronograma, continuamos mantendo a previsão de início de operação. No caso do sistema de transmissão Gralha Azul,
mantemos a previsão de antecipação de 12 meses em relação ao prazo limite, que é março de 2023. Então, agora eu devolvo a palavra para o Malta, para que comente sobre o desempenho financeiro da IBE no trimestre, e daí sim a gente volta para o Q&A. Malta, a palavra é sua. Ok, Rafael, obrigado. Então, no slide 30, nós temos um demonstrativo de variação da receita operacional líquida, EBITDA e lucro líquido. A nossa receita operacional líquida teve um leve crescimento no terceiro trimestre de 19, e esse leve crescimento ele foi impactado principalmente por uma redução dos efeitos positivos de transações na CCE de 409 milhões, e em contrapartida no custo também tivemos uma redução de operações na CCE no valor de 412 milhões. Então, o efeito líquido da CCE entre os trimestres comparados foi de 3 milhões, mas como tivemos aqui na receita o impacto negativo de 409, nós não capturamos aqui um aumento mais expressivo na receita operacional da companhia. No EBITDA, aí sim, tivemos um crescimento importante de 55,1%. Uma parcela expressiva desse crescimento é resultante do início de operação, como disse no início, de Campo Largo, Umburanas e Pampa Sul, e também do impacto do reconhecimento da garantia que nós executamos e recebemos em agosto de 2019. Se expurgarmos o efeito da garantia que nós reconhecemos no resultado, a variação do EBITDA ficaria em torno de 24% entre os trimestres comparados. O lucro líquido também um crescimento importante de 56,2% entre os trimestres, e da mesma forma, se expurgarmos os efeitos da execução da garantia reconhecida, a variação do lucro líquido ficaria em torno de 12%. Vale destacar aqui também uma elevação da nossa despesa financeira no valor de 100 milhões, motivada pelo crescimento do endividamento da companhia. No slide 31, temos um detalhamento da evolução da receita operacional. Então, um aumento de 215 milhões por conta da elevação do volume de vendas, como já mencionado, motivado principalmente pelo início de operação de Umburanas, Campo Largo e Pampa Sul. Operações de trading, nós tivemos um aumento de receita de 98 milhões. Por outro lado, tivemos também uma elevação de custos de 103 milhões, o que resultou num impacto no trimestre das operações de trading de 5 milhões negativos. Tivemos também 68 milhões de receita da construção da infraestrutura de transmissão, e como custo da construção da infraestrutura tivemos 64 milhões. Então, o efeito líquido da operação de transmissão no resultado líquido foi de 4 milhões positivo. Tivemos a elevação do preço médio de venda, que agregou 29 milhões na nossa receita operacional líquida. Isso corresponde principalmente à inflação. Então, a elevação do nosso preço médio foi de algo em torno de 4%. Energia solar, que é instalação de painéis solares, agregou 14 milhões na nossa receita. Isso deve-se basicamente à aquisição do controle da Engie Solar em agosto de 2018, que foi quando passamos a consolidar essa operação. Temos efeitos menores aqui de Jaguara e Miranda, a variação da receita líquida de Jaguara e Miranda de 9 milhões. Tivemos, como já mencionado anteriormente, uma redução
das transações na CCE, que reduziu em 412 milhões a receita operacional líquida. Por outro lado, também tivemos uma redução do custo no montante de 409 milhões. Essa redução tem motivação pelo decréscimo do PLD entre os trimestres comparados. No terceiro trimestre de 2018, o PLD médio foi de R$ 494 e nesse trimestre ele foi de cerca de R$ 214. E além disso, também tivemos efeitos de GSF e uma pequena redução na nossa geração termoelétrica dos ativos de Jorge Lacerda. Tivemos um pequeno efeito aqui de 15 milhões, reconhecido no terceiro trimestre do ano passado, que é relativo a indenizações de sinistros e multas contratuais que nós reconhecemos para recompor receita que nós perdemos por conta de sinistros e descumprimentos de contratos. Então, passando para o próximo slide, evolução do EBITDA. Tivemos aqui um impacto expressivo do reconhecimento da indenização, da execução da garantia que já mencionamos, de 321 milhões, líquido dos impostos. Tivemos também a elevação do volume de vendas, também, como já mencionado, em função principalmente do início de operação de Pampa Sul, Umburanas e Campo Largo. Tivemos uma redução no volume de compras de energia de 45 milhões entre os trimestres comparados, e tivemos também uma queda no consumo de combustível, principalmente em razão da redução da geração termoelétrica na nossa usina, o nosso complexo Jorge Lacerda. Tivemos aqui elevação do preço médio de venda, basicamente em função do reajuste dos nossos contratos de venda. Tivemos também 21 milhões, que foi quanto TAG agregou no nosso EBITDA nesse trimestre. Impactos aqui de ativos financeiros de Jaguara e Miranda, de 10 milhões. E tivemos reduções ou aumentos de custos com serviços terceiros, pessoal, SG&A, seguros e encargos de uso da rede, motivados principalmente pelo início da operação comercial de Pampa Sul, Umburanas e Campo Largo. Como já mencionado também, tivemos 15 milhões da recomposição de receita pela cobrança da indenização de seguro por sinistros e multas contratuais, e valores menos expressivos aqui, que já mencionados também, decorrente do resultado das operações de trading, de transações na CCE e reversões de provisões também operacionais de valores não muito expressivos. Então, no lucro líquido, além de tudo que foi comentado sobre o EBITDA, tivemos como consequência os impactos de elevação de imposto de renda e contribuição social por conta do crescimento do EBITDA, e como já mencionado também, tivemos uma elevação da despesa financeira líquida em 100 milhões de reais, motivada principalmente pela elevação da dívida da companhia. E para finalizar, tivemos o crescimento também da depreciação e amortização dos ativos, por conta também do início da operação comercial de Pampa Sul, Umburanas e Campo Largo. Passando para o slide 34, o ROI temos uma pequena redução, não muito expressiva. A queda maior é apresentada no retorno sobre o capital investido, e foi resultante da elevação do nível de endividamento da companhia. No próximo slide, a composição
do endividamento. Então, no terceiro trimestre, tivemos um crescimento da relação dívida bruta e dívida líquida sobre o EBITDA, motivado, como já mencionado, pela elevação do endividamento da companhia, principalmente em função de aquisição de TAG e dos projetos que estamos desenvolvendo, mas atingimos, então, 2,7 vezes a dívida bruta EBITDA e 2,3 vezes a dívida líquida EBITDA, que ainda nos mantém no nível confortável de alavancagem. No próximo slide, temos a evolução da dívida. Os principais componentes aqui dessa evolução são os dividendos e juros sobre capital próprio pagos no ano. Temos impactos também aqui de atualização monetária e variação cambial de dívida de 250 milhões. A variação cambial se compensa com um efeito de 213 milhões, apresentado também aqui nesse gráfico, que são as operações de hedge cambial. Tivemos ainda 211 milhões de juros apropriados, 183 milhões de variação de capital de giro e 121 milhões de imposto de renda e contribuição social pagos. Além disso, tivemos investimentos no período de 93 milhões, valores pagos pelas obrigações de concessões de 18 milhões, valores menos expressivos de juros capitalizados e arrendamentos pagos de 3 milhões, e o caixa gerado pela operação no período de 1.464 e, como já mencionado, efeitos de indenização pela execução da garantia lá de Campo Largo. Isso aqui é uma outra parte da execução da garantia. Então, nós tivemos uma para cobrir principalmente impactos negativos no resultado que nós tivemos, ou resultados que deixamos de auferir por conta do atraso do início da operação, e tivemos também a execução de uma outra garantia para cobrir custos excedentes com a obra no valor de cerca de 18 milhões de dólares, que equivalem a esses 72 milhões de reais. No próximo slide, temos o perfil aqui, composição da dívida. Temos uma concentração de dívidas que vencem em 2022. E elas são principalmente as operações 4131, que nós fizemos recentemente. E, além disso, tem a parcela de amortização da quinta e sexta emissão de debêntures. E de 2025 a 2029, uma concentração grande de vencimentos de debêntures emitidas. Cabe destacar também aqui a redução do custo nominal da dívida, 7,6%, se comparado ao terceiro trimestre de 18, que era de 8,6%. No slide 38, temos o nosso plano de investimento. Em 2019, tivemos valores expressivos, resultantes principalmente da aquisição da TAG, de 3,5 bilhões de reais, e Pampa, que tivemos aí em 2019 investimentos de algo em torno de 700 milhões de reais. Em 2020, nós temos aqui previsão de Gralha Azul, algo em torno de 1 bilhão de reais, e Campo Largo 2, que deve ficar em torno de 900 milhões de reais.
E 2021 temos também Gralha Azul e Campo Largo, 2 compondo esse valor de 1 bi e 65 milhões. No slide 36, demonstramos aqui a evolução dos dividendos propostos e pagos pela companhia. Então, como já é mencionado, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos sobre a totalidade do lucro do primeiro semestre de 2019, que dá um payout de R$ 1,09 por ação. E, além disso, aprovou também o crédito de juros sobre capital próprio, no montante de 354 milhões, que dá um pagamento de juros por ação de 43 centavos. Então, somando os dividendos relativos ao primeiro semestre de 2019 e os juros sobre capital próprio, nós temos o valor de R$ 1,52 por ação. Com isso, eu finalizo a minha parte e abro para questionamentos dos senhores. Retomando a sessão de perguntas e respostas, para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, Sr. Kaique Vasconcelos, do Banco Safra, o senhor pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia de novo. Então, deixa eu repetir. Queria primeiro entender o interesse de vocês no próximo leilão de transmissão, se tem alguma região que vocês podem ver alguma sinergia, ou como que vocês estão analisando esse próximo leilão da transmissão, a competição, etc. E a segunda pergunta com relação à comercialização de energia, se você já tem uma visibilidade de como que está o GSF desenhando para o ano que vem, se tem um update para fazer dos preços de longo prazo. Obrigado. Bom dia, Kaique. Vamos lá, leilão de transmissão. Nós devemos participar, mas naturalmente a gente não pode abrir quais leilões para não prejudicar, para quais aqueles lotes nós devemos lidar para não prejudicar a estratégia do leilão. Mas sim, temos interesse, nosso interesse é aumentar a nossa presença nesse segmento, ampliando a nossa participação. Tá? Com questão a previsões para o ano que vem, GSF a gente está entrando agora, propriamente dito, no período chuvoso. Naturalmente a gente deve ter uma melhor visibilidade mais para o final do ano, mas de qualquer forma a gente já está preparado, via nossa gestão do portfólio, para fazer frente a um GSF em patamar próximo que a gente deve sentir agora em 2019. E conforme ele for se configurando, a gente vai ajustando o portfólio, fazendo ajuste fino, vendendo ou comprando energia para fechar ou abrir posição. Isso é parte já da nossa estratégia. Com relação aos preços, os preços de curto prazo eles continuam bastante pressionados pela hidrologia. Esse ano nós tivemos no primeiro semestre até uma hidrologia melhor, nós vimos os níveis do reservatório sempre acima do que estavam no mesmo período de 2018, mas com uma volatilidade muito maior do que a gente teve no ano passado. E agora uma piora da hidrologia, principalmente nos meses de setembro e outubro. Outubro se configurou como um dos piores meses na série histórica de 88 anos, se não me engano, o quinto pior mês. Em novembro também segue com uma hidrologia bem fraca pelas previsões que a gente tem recebido. Então, isso está pressionando o preço de curto prazo para 2020 e até 2021, que são preços que estão superiores a R$200. E, naturalmente, daí a partir de 2022 e 2023, os preços vão caindo, porque eles começam a descolar dessa pressão da hidrologia, com preços que ficam em torno de R$160 mais para o longo prazo. Acho que era isso. Creio que respondi tuas perguntas, Kaique.
Não, tá claro. Muito obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando Zorzi, do Banco Itaú. Senhor Fernando, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Queria fazer uma pergunta em relação à Lastro e Energia, né? Saiu um documento na semana passada do Comitê de Modernização do Setor Elétrico, que eles estão esperando que seja implementado na metade de 2021. Aí eu queria entender um pouco se vocês já deram uma olhada nisso, tem algum estudo do lado de vocês de como isso poderia impactar a companhia. A gente entende aí que as usinas de hidrelétricas de reservatório provavelmente deveriam ter alguma valorização de lastro maior, dada a segurança que elas trazem para o sistema. Se pudessem comentar um pouco sobre isso, também em relação a esse ponto, como seria feita essa separação entre lastro e energia para os contratos que já existem hoje em dia. Acho que é isso, pessoal. Obrigado. Olá, Fernando. Bom, eu entendo que essa alteração ela deve ser aplicada para os novos contratos, né? Você vai ter leilões para lastro e energia para o futuro, não deve impactar nos contratos passados. Naturalmente, a empresa está avaliando e está acompanhando de perto o nosso time do regulatório e procura avaliar não só os impactos negativos, mas principalmente impactos positivos, como, por exemplo, oportunidade de criação de novos produtos, como, por exemplo, normalização de energia vendida com algum gerador eólico que precisa normalizar para reduzir uma potencial exposição da sua geração, isso mudando, como já foi mudado no último leilão, entre outros produtos que podem surgir. Então, isso tudo está sendo analisado agora, acho que seria um pouco prematuro a gente entrar no detalhe. Não, está bem claro, pessoal. Obrigado. Gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcelo Malta para as considerações finais. Por favor, Sr. Malta, pode prosseguir. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa teleconferência. Como de costume, ficamos aqui à disposição dos senhores, juntamente com nossa equipe de relações com investidores, para esclarecer eventuais dúvidas que ainda restaram da apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2019. Uma boa tarde a todos e até a próxima. A audioconferência da ENGIE Brasil Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por utilizarem a Voitel.